Fala galera do YouTube, aqui o TecTed de novo, continuando um assunto de iodo, e dessa vez vai ser sobre o diodo Zener. Vamos falar sobre o diodo Zener, já que nós falamos de outros iodos comuns, iodos retificadores. Agora vamos falar um pouco do diodo Zener. Então, sem muitas delongas, o diodo Zener é um dispositivo semicondutor que tem quase as mesmas características que o diodo normal. A diferença está na forma como ele se comporta quando está polarizado reversamente. No diodo normal, quando ele está polarizado reversamente, se a tensão reversa é muito grande, os portadores minoritários são acelerados pelo campo elétrico até atingirem uma velocidade tão alta que, colidindo com os outros átomos, sua energia é suficiente para gerar um novo par de eletrolacuna, que por sua vez são também acelerados, gerando outros pares de eletrolacunas e assim sucessivamente. Esse fenômeno denominado efeito avalanche, o efeito Zener, consiste, portanto, num aumento repentino da corrente reversa, dissipando uma potência suficiente para causar a ruptura da tungstão PN, danificando o diodo. A tensão na qual o efeito Zener ocorre é chamada tensão de ruptura, ou breakdown voltage, VBR, né? Como indicado aqui na nossa figura, no nosso gráfico exemplo, né? Voltagem, breakdown voltagem, né? Aqui, ó, VBR. Aqui, um ponto de ruptura, como mostra o nosso gráfico aqui. Esse aí, efeito Zener no diodo normal. O diodo Zener é construído com uma área de dissipação de potência suficiente para suportar o efeito avalanche. Assim, a tensão na qual esse efeito ocorre é denominado tensão Zener, VZ, né? Abreviado com VZ. E pode variar em função do tamanho e do nível de dopagem da junção PN. Comercialmente são encontrados diodos Zener com VZ de 2 volts até 200 volts. A figura a seguir, que eu botei aqui, mostra o símbolo do diodo Zener e a sua curva característica, tá? Então, o símbolo do diodo Zener que todo mundo conhece e a sua curva característica, né? Que é o joelho, né? Tensão Zener. Aqui é o potencial dele, no VY, o famoso VY, né? Que a gente sabe que é de 0,7 para coisar o diodo silício, né? Voltagem. E aqui corrente IZ mínimo e IZ máximo. IZ mínimo e IZ máximo. Tá? Essa aí é a símbolo e curva característica do diodo Zener. Pela curva característica do diodo Zener, observe-se que a tensão reversa, VZ, mantém-se praticamente constante. Quando a corrente reversa está entre IZM, né, que é a corrente Zener mínima, e IZM, corrente Zener máxima, né, quando está mantém constante quando está entre esses dois aqui. Nessa região, o diodo Zener dissipa uma potência PZ que pode ser calculado, tá? Pode ser calculado por, vou pegar o por aqui, PZ igual a VZ vezes IZ, a potência do Zener. Tá? A especificação do diodo Zener. Vamos fazer uma especificação do diodo Zener. As principais especificações do diodo Zener são, vamos chamar de VY, que é tensão de condução na polarização direta, né? E aí, normalmente com valor igual de 0,7 volts. Tá? VZ, tensão Zener dada pelo fabricante. Com VZ, como o VZ sofre uma pequena variação em função do IZ, corrente Zener, o fabricante fornece o valor obtido por uma corrente de teste, IZT. Tá? IZM, corrente Zener máxima dada pelo fabricante. Tá? Temos IZM ou IZK, corrente Zener mínima. Caso não seja dado o valor de IZK, considere-se IZM como sendo 10% de IZM, né? De corrente Zener máxima. Ou seja, IZM, M menos que é mínimo, igual a 0,1 vezes IZM, com M maiúsculo, que é Z máxima. Tá bom? PZM, né? Abreviado PZM, potência Zener máxima.
dado pelo fabricante. O diodo Zener dissipa essa potência quando sua corrente atinge o valor IZM, ou seja, corrente Zener máxima, ou seja, pela fórmula PZM igual a VZ vezes IZM, tá? Tensão Zener vezes corrente Zener máxima, descobre a potência máxima. Outra abreviação, RZ, resistência Zener, dado pelo fabricante. Essa resistência reflete a pequena variação de VZ em função de IZ e pode ser calculado por RZ igual a variação em VZ sobre a variação em IZ, região linear. Mas qual a utilidade do diodo Zener? Bom, como o VZ permanece praticamente constante na polarização reversa, a grande aplicação do diodo Zener nessa região, né, pode atuar como regulador de tensão. Diodo Zener como regulador de tensão. Agora vamos ver aqui. Diodo Zener como regulador de tensão. Bom, considerando o circuito aqui, no qual o diodo Zener encontra-se polarizado reversamente por uma fonte de tensão de entrada V, né, e uma resistência limitadora de corrente RS. Pode-se determinar a tensão VZ e a corrente IZ no diodo Zener analiticamente através da equação do circuito VE igual a RS vezes IZ mais VZ. Tá? Então aqui nós temos aqui um diodo Zener polarizado reversamente e a equação do circuito. Modelo para o diodo Zener. A equação mostrada nessa figura aqui acima, né? A equação mostrada considera a tensão Zener constante para a corrente entre IZM, corrente Zener mínima, e IZM, corrente Zener máxima, né? Com M maiúsculo. Ou seja, adotado um modelo ideal para o diodo Zener, como mostra na figura a seguir. Tá? Então aqui nós temos aqui o IZ, corrente Z, nosso diodo Zener, e aqui a representação das correntes Zener, né, IZ e VZ, né? Como uma bateria, né? O modo ideal do diodo Zener, né? Polarizado direto. Se a precisão desejada para o cálculo de VZ e IZ for maior, pode-se utilizar um modelo linear que leve em consideração a resistência Zener, RZ, ficando a equação da seguinte forma: VE igual a RS vezes IZ mais RZ vezes IZ mais VZ, né? E aqui nós temos a figura, o modelo linear do diodo Zener e a equação do circuito, tá? Aqui, ó. Nós temos o Zener, a mesma coisa, mas aqui modelo, né? O modelo linear. O Zener polarizado diretamente com uma bateria e uma resistência Zener aqui, ó, RZ, a tensão VRZ, corrente Z, e aqui a tensão VZ, para essa equação, né? Modelo linear do diodo Zener e equação de circuito. Com a variação da tensão de Zener muito pequena, né? Como a variação do Zener é muito pequena, da tensão Zener, normalmente ela é desconsiderada no cálculo. Por outro lado, como é possível determinar VZ e IZ graficamente, naturalmente os resultados obtidos levam em consideração essas variações. Isso pode ser feito pela reta de carga traçada a partir do seguinte ponto, né? Reta de carga a partir do seguinte ponto. Por exemplo, tensão de corte VZC para IZ igual a zero. Então, seria VZC igual a VE. Corrente de saturação IZS para VZ igual a zero. Equação aqui, IZS igual a VE sobre RS, né? Desprezando-se o RZ. Então na figura a seguir, tem-se assim a reta de carga traçada sobre a curva característica do diodo Zener na região reversa, tá? Aqui, ó. Então isso aí é a curva característica e a reta de carga do diodo Zener. Aqui é ponto quiescente, aqui é a reta de carga VE, que chega ao VE sobre RS, né? Tensão orientada sobre resistor RS, e a reta de carga VZ e IZ, né? Tensão Zener
e a corrente Zener. Ok? Essa é a reta de carga, curva característica da reta de carga do diodo Zener. Então, observação aí, notar que na curva característica os pontos de reta de carga são negativos, pois o diodo está trabalhando na região reversa, tá bom? Desta forma, o ponto quiescente Q do diodo Zener pode ser determinado pela intersecção da curva característica com a reta de carga, correspondendo aos valores da tensão Vz sobre o diodo Zener e a corrente Z que passa por ele. Supondo que a tensão de entrada aumente para um valor Ve ou a resistência diminua para o valor Rs, isso acarreta um deslocamento do ponto quiescente, denominado agora Q, como mostra a nossa figura a seguir, tá? Então deixa eu virar aqui para a nossa figura a seguir, que já está pronta aqui para não perder tempo no nosso vídeo. Aqui, deslocamento do ponto quiescente, né? Aqui no caso nós temos o ponto quiescente, aqui nós temos o deslocamento do ponto quiescente, no gráfico aqui, o aumento de Ve, tá? Então vocês podem observar bem o ponto aí. Aqui nós temos o quiescente Q e o quiescente Q1, tá? Aí, ó. Aqui a VZ1 VZ1 é aproximadamente igual a VZ, V1 e VE, V sobre RS e V1 sobre RS. Então aqui nós temos ponto de deslocamento, Q1 e Q2. E aqui o outro é a diminuição do RS, tá? Aqui, ó, pode ver que é bem diferente daqui o desenho da linha de curva. Aqui já temos uma uniãozinha aqui de VE, tá? E VZ, né, também é aproximadamente igual a VZ, VZ1. Então essa reta, deslocamento do ponto quiescente, como vocês podem ver aí, a imagem já diz tudo, né? Assim, pode-se perceber que para ambos os gráficos, mesmo que a corrente no diodo Zener tenha aumentado para IZ, a tensão sobre ele permanece praticamente constante, já que VZ, né, é aproximadamente, né, igual a VZ, a VZ1, vou chamar de VZ1, tá? Aqui seria um VZ vírgula, eu botei 1 para ficar bem visível aqui na imagem. Por isso o diodo Zener, aqui, ó, que seria um VE vírgula e VE, eu botei 1 para poder ficar bem visível, que é o Q vírgula, mas estou botando o número 1 para ficar bem visível na câmera. Bom, por isso o diodo Zener é chamado de regulador de tensão, por essa razão, né? Pelas especificações do diodo Zener analisadas anteriormente, existem limites máximo e mínimo para a tensão de entrada VE e para a resistência limitadora de corrente RS, dentro das quais o diodo Zener mantém a tensão de saída constante e não corre o risco de se danificar. Limites de VE e RS. Vamos ver o limite de VE e RS. Para determinar esse limite, duas considerações devem ser feitas. O diodo Zener, eu vou fazer a fórmula aqui, o diodo Zener não regula caso a corrente que passa por ele seja menor que a corrente Zener mínima, né? O IZM minúsculo. Essa condição limita o valor mínimo da tensão de entrada, VEM, né? Tensão de entrada mínima, e o valor máximo da resistência limitadora de corrente, RSM, né? Ou seja, resistência limitadora máxima. Ou seja, a fórmula é VEM, o M minúsculo é sempre mínimo, tá? E M maiúsculo máximo. RSM vezes IZM mais VZ, tá? O diodo Zener, deu pra ver aí? Tá. O diodo Zener se danifica caso a corrente que passa por ele seja maior que a corrente Zener máxima, IZM, né? IZM máxima. Ou caso a potência dissipada para ele seja maior que a potência Zener máxima, PZM, né, o M maiúsculo. Essa condição limita o valor máximo da tensão de entrada VEM e o valor mínimo da resistência limitadora de corrente RSM minúsculo, tá? A tensão máxima na VEM é M maiúsculo e a resistência limitadora, né, de corrente RSM minúsculo, ou seja, que é a resistência mínima, né? Então, ou seja, VM igual a RSM vezes IZM
mais VZ. Observação: como apenas os valores relativos ao diodo Zener são dados pelo fabricante, os valores máximo e mínimo de tensão de entrada são obtidos fixando o RS e os valores máximo e mínimo da resistência limitadora de corrente são obtidos fixando-se o VE. Tá bom? Um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Dado o circuito seguinte e a curva característica do diodo Zener, determinar o seu ponto quiescente e a potência dissipada por ele no circuito, tá? Então temos aqui uma bateria de 15 volts, resistor de 500 ômega, aqui é a corrente Z e a tensão VZ sobre o diodo, tá? A curva quiescente, aqui nós temos nossa curva quiescente, tá? Menos 15, aqui é o quiescente, ponto quiescente, sobre 30, tá? E para chegar nessa reta, nesse gráfico aqui, aqui é o menos 5, são menos 20, a tensão em volts e a corrente em miliampere. Para chegar nesse circuito com diodo Zener, curva característica e reta de carga, vamos ver aqui como é feito, como chegou nessa reta de carga aqui, ou visualizando a reta de carga. Então, aqui mostra o seguinte: determinação da reta de carga. Determinação de reta de carga, segundo o nosso gráfico, é VZC igual a VE, VZC igual a 15 volts, né? Determinação da reta de carga. IZS igual a VE sobre RS. IZS igual a 15 sobre 500. IZS igual a 30 miliampere, né? Fazendo tudo de acordo com a reta de carga aqui, com a reta de carga e com o nosso gráfico aqui, tá? Graficamente, determina-se o ponto quiescente do diodo Zener, né? Que é o VZ igual a 5 volts e IZ igual a 20 miliampere, tá? VZ igual a 5 volts, IZ igual a 20 miliampere. Assim, a potência dissipada pelo diodo Zener no circuito é de PZ igual a VZ vezes IZ, PZ igual a 5 vezes 20 vezes 10 a terceira potência negativa, PZ igual a 100 miliwatts. O que acontece se a fonte de alimentação, por exemplo aqui, diminuir para 10 volts? Primeiramente é necessário determinar a nova reta de carga, né? Então a gente vai ter que determinar a nova reta de carga se acontecer isso. Então a nova reta de carga ficará com o cálculo da seguinte forma: VZC igual a VE VZC igual a 10 volts, tá? E IZS igual a VE sobre RS. IZS igual a 10 sobre 500, né? Agora mudou o valor, né? Agora é 10, né? A nossa fonte. IZS igual a 20 miliampere, ficando assim a fórmula, né? Graficamente determina-se o novo ponto quiescente do diodo Zener, tá? Assim, dessa forma aqui, ó. Nós temos a fonte de 10 volts, agora reduzida para 10 volts, a resistência é a mesma. Aqui o diodo, a IZ, né? Corrente Z, e a tensão VZ.
com aquela fórmula se mudou agora a carga. Antes estava aqui de 5, né, para 20, quiescente de 15 para 20, agora é de 10 para 20, né? E aqui 5, 10. O quiescente Q1, né, mostra aqui o segundo gráfico, né? Aqui, então temos aqui um circuito com o diodo Zener, curva característica e reta de carga para mudança da nossa novo circuito aqui, com nova alimentação de 15 diminuindo para 10, tá? De 15 diminuindo para 10, tá? Assim, VZ igual a 5 volts e IZ igual a 10 miliampere, tá? Dessa forma, a potência dissipada pelo diodo Zener no circuito passa a ser de PZ igual a VZ vezes IZ, PZ igual, botando em número, 5 vezes 10 vezes 10 a terceira potência negativa, PZ igual a 50 miliwatts. Ficou assim a fórmula com a nova tensão do nosso diodo Zener. Então aqui a tensão Zener e aqui a potência do Zener, tá? Conclusão: o diodo continua regulando em 5 volts, mas dissipa metade da potência, já que sua corrente é metade da obtida no circuito do exemplo anterior, que era de 15 volts, tá? Então, determinar analiticamente os pontos quiescentes do diodo Zener e a potência dissipada por ele no circuito de exemplo A e B, né? Que aqui foi exemplo A, esse aqui é o exemplo B, tá? Então, pelo circuito de exemplo A, que nossa fonte era de 15 volts, né? Pelo circuito de exemplo A tem-se que VZ igual a 5 volts, V igual a RS vezes IZ mais VZ, 15 igual a 500 vezes IZ mais 5, IZ igual a 15 menos 5 sobre 500. Continuando aqui, IZ igual a 20 miliampere. Tá aí a fórmula. Tá aí a fórmula, tá? E a potência? PZ igual a VZ vezes IZ, no exemplo A, tá? PZ igual a 5 vezes 20 vezes 10 a terceira potência negativa, PZ igual a 100 miliwatts, tá? E pelo circuito do exemplo B, que é esse aqui agora, 10 volts, temos VZ igual a 5 volts, VE igual a RS vezes IZ mais VZ, 10 igual a 500 vezes IZ mais 5, IZ igual a 10 menos 5 sobre 500. Continuando aqui, IZ igual a 10 miliampere. Potência PZ igual a VZ vezes IZ, PZ igual, trocando em números, 5 vezes 10 vezes 10 a terceira potência negativa, PZ igual a 50 miliwatts, tá? Então isso aí ficou essa fórmula. Então, quer dizer,
Depois, então, vamos, para não ficar o vídeo cansativo, vou dar continuidade dando um exemplo desse vídeo, né? Vou fazer o vídeo 2, que vai ser o seguinte cálculo, guarda aí. Dados o circuito seguinte e as especificações do diodo Zener, determinar os valores máximo e mínimo da tensão de entrada para que o diodo Zener funcione como regulador de tensão. Então, a gente vai fazer um exemplo com outro circuito no segundo vídeo, continuação desse aqui sobre o diodo Zener, tá? A gente vai fazer o segundo vídeo com o circuito, né? Vai ser esse aqui, né? Nós temos V, variável, uma resistência de 120 ômega, né? E aqui o nosso Zener. Então vamos continuar a partir desse vídeo aqui, tá? Então vamos lá, TecTed. Então segura agora o vídeo 2 sobre a continuação do assunto diodo Zener como regulador, tá bom? Forte abraço e vamos lá.